Há pouco mais de um ano, tudo praticamente parou. Caratinga, o mundo choram a perda de entes queridos para o mal silencioso. Parecia apenas uma gripe. Kit de intubação, respiradores, UTIs. Nada parecia suficiente até a chegada da vacina. Será que já compreendemos a gravidade do que estamos vivendo? Precisamos falar sobre a Covid-19. A Aline hoje, ela está cansada, ela está indignada com as coisas que estão acontecendo. A gente vê que pessoas inocentes estão pagando pela irresponsabilidade das pessoas que não acreditam, entendeu? Nessa doença. Para a medicina, o caso dele não tem mais solução. Vamos abrir uma exceção para vocês despedirem dele. Mas a minha família não abriu mão disso, não vamos despedir, ele vai voltar à vida, nós acreditamos em Deus. A doença existe e ela levou a minha avó, ela quase levou o meu pai, ela levou a minha tia, ela me deixou muito ruim, com sequelas psicológicas, inclusive, que até hoje perpetuam aí pela nossa família. É só mais um número? É só mais 1000 pessoas? É só. Só que quando esse número ele tem um nome, e que pra mim ele tem o nome de Ruth, que é a minha avó, quando aquele número ele vira um nome, aí eu penso que a gente já começa a repensar. Não espere esse número virar um nome de alguém da sua família, porque depois que vira e depois que você perde, não tem o que fazer mais. A unidade de pronto atendimento é a porta de entrada para pacientes suspeitos da Covid-19. A enfermeira Aline fala sobre os desafios da profissão e como é lidar dia a dia com a morte. Há 8 anos, a Aline cuida de seus pacientes com dedicação. Ela afirma que neste momento de pandemia, o mais triste é lidar com a falta de empatia entre as pessoas. A Aline hoje, ela está cansada, ela está indignada com as coisas que estão acontecendo, pois a gente vê que pessoas inocentes estão pagando pela irresponsabilidade das pessoas que não acreditam, entendeu? Nessa doença. Que não respeita o isolamento social, porque o Covid ele não é só sobre você pegar, é sobre você passar pelas outras pessoas. E quando você volta de um plantão exaustivo e intenso, você vai passando pela rua, na hora que você vai voltar para casa, você se remete a vários sentimentos, sabe? De revolta, indignação. Revolta porque as pessoas estão sem máscara na rua, indignação das pessoas que estão indo a comércios não essenciais, entrando em academias escondidas para tempo da polícia ter que ir na porta, fiscais terem que ir na porta, sobrecarregando os serviços, entendeu? E as pessoas inocentes sendo acometidas por isso, entendeu? Então, assim, é revoltante. É meio que desgastante, sabe? Porque desperta uma angústia da gente, porque falta hoje muito amor próprio. Você ser solidário com o sofrimento do próximo, entendeu? E isso falta muito das pessoas em relação a isso aí. Os profissionais de saúde estão na linha de frente da Covid-19. Naturalmente, a Aline acabou sendo contaminada e precisou ficar isolada do próprio filho, um dos momentos mais difíceis relatados por ela. Quando a gente sai da casa da gente, a gente pede muita força a Deus, entendeu? E ano passado, minha mãe contaminou,
Foram 14 dias de isolamento intenso, onde eu passei acordada, rezando muito para Deus. Foi assim, quase no início mesmo da pandemia. E eu também, consequentemente, me contaminei, né? E a gente vê como que é a importância dos cuidados. Na minha casa, eu fiquei isolada num quarto. Meu marido com meu filho de 2 anos me chamando todo o tempo e eu não poderia pegar ele, eu não poderia responder, entendeu? E uma criança sem saber por que eu não poderia encostar nele, um beijo, um abraço, que o que era normal antes hoje não é, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, só quem passou mesmo, quem viveu na pele, sabe como que é. Aqui a gente já pegou amigo, pessoas que foram nossos professores, familiares, entendeu? E aquele momento que, tipo assim, bate a vontade de chorar, só que você tem que se segurar, fazer a sua profissão, exercer, e para isso não causar um efeito dominó e já desestabilizar a equipe que também já está cansada, né, em relação a isso aí. Então, todos os casos mexem muito com a gente, entendeu? A família de Rúbia foi uma das primeiras acometidas pela Covid-19 no município. Já ultrapassamos mais de 200 mortes para a doença. Parecem números. Para a Rúbia, o mais triste é que estes números viram nomes, e 2 deles são de sua avó e sua tia. Para a Rúbia, saudade é o sentimento ao rever as fotos da avó, Ruth Armon Medeiros, que faleceu vítima da doença em nosso município. Ruth foi a 4ª paciente a falecer com diagnóstico positivo para o coronavírus. Nesta outra fotografia estão Ruth e Glorinha Costa Alves, que é tia de Rúbia e também faleceu vítima da Covid-19. Meio que a gente subestimava a doença e pensava que iria demorar a chegar até aqui no interior. Só que quando a gente percebeu, a nossa família estava infectada. Então, assim, aí foi o susto maior. Porque até então a gente estava subestimando ou não acreditando que chegaria aqui. E quando a gente se deu conta, nós estávamos infectados. Nós começamos a passar mal. Então, assim, a minha avó começou a passar mal, meu pai, eu, a minha mãe, enfim. E aí nós procuramos os médicos, hospitais, enfim. Só que como nós não tínhamos viajado, nem recebido ninguém de fora, não tínhamos participado de nenhuma festa, nenhum tipo de aglomeração, então já era descartado imediatamente o Covid, porque até então não se falava em transmissão comunitária. Só que quando os sintomas eles foram se agravando, até então se achava que era dengue, de todos nós achamos que era dengue. E ficamos ali aguardando o prazo para poder fazer o exame de dengue. Só que até aí começou a falta de ar. E aí quando começou a falta de ar, isso acendeu assim uma ideia de que, opa, tem alguma coisa de errado. Várias pessoas da mesma família passando mal e agora evoluiu com sintoma respiratório. E foi aí que foi feita a primeira tomografia, que foi na minha avó. E aí viram que, num período muito curto de dias, o pulmão dela havia sido comprometido, o que era muito indicativo de Covid. E aí as coisas foram acontecendo, tudo muito rápido, e eu fiz exame, meu pai foi internado, enfim, então assim, foi uma coisa foi um pouco difícil de se confirmar inicialmente, porque não se suspeitaram. O diagnóstico inicial era de dengue. Uma doença desconhecida e que se aproximava de sua família. Momentos de angústia e medo, pois familiares de Rúbia foram sendo aos poucos contaminados pela Covid-19. Foi complicado e foi muito impactante ao mesmo tempo, porque o diagnóstico ele veio num espaço muito curto de tempo. Então, assim, no período de 3 dias, nós descobrimos o diagnóstico de todos nós. Então, no primeiro dia, assim, de
hipótese diagnóstica de Covid. A minha avó já foi internada, transferida e internada na UTI. Logo em seguida eu fui isolada e eu estava com sintomas de moderado a grave, mas eu tive uma assistência domiciliar fantástica e eu consegui tratar, assim, seguramos até o finalzinho, assim, para não precisar internar e deu tudo certo. E 3 dias depois do diagnóstico da minha avó, o meu pai foi internado e também transferido e logo em seguida para UTI, entubado, enfim. Então, assim, eu penso que eu observo pessoas sentindo, nossa, eu não aguento ficar nesse período de isolamento em casa, é muito chato, eu não vejo o tempo passar. Só que para mim, para minha família, a gente não viu esses 14 dias passar. Porque eu passava tanto mal, eu tinha tanta febre, tanta falta de ar. Eram tantos remédios, eram tantos exames que, assim, eu não tinha ideia. Eu, mesmo estando em casa, eu não tinha noção de tempo. E quando tudo aconteceu, 14 dias depois, eu estava pouca coisa melhor, saí do isolamento e passados 10 dias, foi no dia 10 de junho, foi confirmado o óbito da minha avó, depois de 26 dias de internação. E meu pai, 23 dias internado em estado gravíssimo. Quando veio o óbito da minha avó, que foi o 4º óbito notificado em Caratinga. Então a gente tem uma noção aí de tempo, porque hoje hoje foram notificados em média 174 óbitos. Então, assim, 170 pessoas, pais, tios, irmãos, mães, perderam a vida depois da minha avó. E foi muito difícil, assim, entender e falar, nossa, o Covid chegou, a minha família foi, não sei se premiada, não sei, e aí a gente perde alguém. Tive muito medo de perder meu pai. Depois que a minha avó se foi, parece que a ficha caiu. E aí a gente passou a ter mais consciência de que, de fato, era grave. Assim, como isso aconteceu no início aqui na nossa região, eles tiveram uma assistência médica fantástica. Ainda tinham leitos de UTI disponível, a equipe da saúde ainda não estava tão saturada, tão cansada, então, assim, ainda tinha vaga com facilidade, então eles tiveram um suporte fantástico. Então, eu penso, se naquela época, com todo o suporte, com todos os recursos possíveis, eles se foram, então, assim, hoje, ver outras pessoas, conhecidas ou não, passar pela mesma coisa e às vezes com mais dificuldade, dói. Cada óbito que é notificado, para mim, é como se aquela cicatriz ali, ela não conseguisse fechar, sabe? E aí, 9 meses, quase 10 meses depois, a minha tia faleceu com o mesmo diagnóstico. No caso dela, foi possível haver velório, porque ela faleceu bastante tempo depois da contaminação e ela teve uma segunda internação para poder tratar as sequelas, então foi possível haver velório. E passar por aquele momento ali foi reviver aquilo que a gente, de certa forma, não teve condição de presenciar, que foi o velório da minha avó. A gente não teve oportunidade de fazer isso, foi um sepultamento, caixão lacrado, enfim. E é difícil, sabe? Quando você vê pessoas perdendo a vida, pessoas ficando em estado grave, e festas acontecendo, e pessoas eu não sei, mas assim, militando em cima de uma doença que existe e trazendo questões políticas para uma doença que existe. Então, independente de política, de acreditar se é verdade, se não é, a doença existe. E ela levou a minha avó, ela quase levou o meu pai, ela levou a minha tia, ela me deixou muito ruim, com sequelas psicológicas, inclusive, que até hoje perpetuam aí pela nossa família. O caso Hospital Irmã Denise é a porta de entrada para pacientes da doença. É o caso de Cabo Batista, que ficou internado por 32 dias. Ele fala sobre sua recuperação e a gratidão pela vida, apesar das sequelas deixadas pela doença. Eu, como policial, desde o início da pandemia também, a gente tinha o dever de continuar nosso trabalho.
na proteção da sociedade, na prevenção e também alertando. Então desenvolvia meus serviços de forma normal, tomando todas as proteções necessárias, métodos de prevenções. Quando eu soube que eu estava com o coronavírus, foi um momento assim que eu fiquei muito desesperado, com medo de transmitir para meus familiares, para minha esposa e para meus filhos. Foi sintomas de uma gripe mesmo, de um resfriado, fui na casa de saúde num primeiro momento. O médico não suspeitou, me passou medicações mesmo, até mesmo para a gripe. Como eu não tive um quadro de evolução de melhora, eu retornei 2 ou 3 dias após na casa de saúde novamente. A médica já me colocou suspeição e neste meio tempo também a minha esposa também começou a apresentar sintomas. Aí eu e minha esposa fomos notificados e iniciamos o tratamento para a Covid. E isso aí foi no início de setembro, né? O primeiro dia que eu fui na casa de saúde foi o dia 1º de setembro. Depois eu retornei no dia 3, tomei o coquetel, vamos colocar o coquetel padrão que estava sendo adotado na época, os medicamentos padrões, comecei a tomar, minha esposa começou a melhorar, mas eu continuei piorando, aqui é uma instabilidade, o mesmo dia que eu estava bem, no outro dia eu já estava um pouco pior, até que eu cheguei a um momento aqui na minha casa que eu não conseguia andar. Eu chamei minha esposa, liguei para um irmão meu que estava me acompanhando, falei com eles, olha, não estou bem, não estou com saúde, eu não estou conseguindo andar. Eles ficaram desesperados. E eu tinha esse medo dessa internação, mas também já tinha procurado outro profissional, quero deixar aqui o nome dela, a doutora Gisele, do Posto de Saúde Piedade. Tenho muito a agradecer ela. Ela ficou muito preocupada comigo, já tinha me indicado a internação, mas eu relutante. Neste momento, nessa sexta-feira do dia 11 de setembro, o meu irmão me levou para o Casu e ali eu já sabia que eu seria internado. Ali eu fiquei internado, fiquei 33 dias, no total de 33 dias internados. Desses 33 dias eu fiquei 14 dias entubado. Nesse período de intubação eu cheguei a ter 96% do meu pulmão tomado pela doença. Teve um momento que a equipe médica do Casu ligou para os meus familiares e falaram, olha, nós estamos fazendo de tudo pelo Leonardo, como fizeram. Mas só que, se ele não passar dessa noite, não é tão surpresa, porque para a medicina, o caso dele não tem mais solução. Nós estamos tentando continuar fazendo de tudo, mas para a medicina não tem solução. Vocês querem vir aqui, nós vamos abrir uma exceção para vocês despedirem dele. Mas a minha família não abriu mão disso, não vamos despedir, ele vai voltar à vida, nós acreditamos em Deus, os amigos, como todo mundo, foi feita uma corrente de oração na cidade, em outros locais no país, no país. Então, o que aconteceu? Deus, através da intercessão de muitas pessoas, amigos, conhecidos, desconhecidos, intercedeu na minha vida. Eu comecei a recuperar e depois de 33 dias internado eu tive alta e consegui voltar para o convívio da minha família. Esses quase 7 meses depois desse período de contaminação e agora de recuperação, eu saí quando eu tive alta ainda estava com 50% do pulmão tomado. Estou fazendo consultas rotineiras com o pneumologista. Já recuperei 25% e ele me deu um prognóstico muito bom, que eu tenho condição de recuperar 100% ou ficar, como dizia ele, no mínimo 10%, que também já é uma vitória grande, não temos o que reclamar. Mas a gente trabalha para me recuperar 100%. Devido ao período de internação também, várias medicações tomadas, corticóides, o período ali inerte, tive uma lesão no nervo da perna que me possibilita de movimentar o pé, síndrome do pé caído, também estou fazendo acompanhamento com ortopedista. Esta é um pouquinho mais complicada, o prognóstico do médico se me deu até 2 anos para recuperar esse movimento. Se não recuperar, vai ser necessária uma cirurgia, mas até nesses 2 anos é medicação e fisioterapia que eu faço domiciliar.
tenho me dedicado também, já consegui recuperar um pouco do movimento do pé, que já é um bom sinal. Ainda estou afastado do trabalho da rua, no batalhão, mas também fiz uma perícia médica com a junta da Polícia da Saúde e já estou trabalhando em modo home office também. Faço serviços administrativos na minha casa, que para mim também já é uma vitória, já posso estar, mesmo que remoto, distante, já estou tendo contato com o meu serviço de novo. É uma coisa também que ajuda a gente a espairecer a cabeça, a viver uma outra rotina também, não só essa de estar em recuperação, focado, mas graças a Deus com o convívio da família, e agora também estou tendo contato com meus amigos do serviço, mesmo que de forma remota, distante. Mesmo antes de eu ser internado, quando eu contraí a doença, meu pior medo era esse, ser internado, vir a óbito, a não ver minha família. Durante boa parte da minha internação, tem isso, porque também quero deixar aqui gravado, salientado, que fiquei 14 dias entubado, 33 dias internado, mas esse período que eu fiquei antes da intubação ali, eu não recordo de nada. Segundo os médicos, é porque, devido ao estado do meu pulmão, eu já não estava mais respirando oxigênio para o pulmão, era uma outra substância que eu não me recordo o nome, que contribuiu para eu poder esquecer. Então, esse período antes de eu ser entubado, eu não lembro. Mas a minha esposa fala, os médicos falavam comigo depois, que eu estava sofrendo muito. Só às vezes, de colocar a mão assim no meu peito, eu gritava e pedia para não colocar, que estava só encostando, não tinha peso nenhum. Eu doía, diz a minha esposa que foi um sofrimento muito grande para mim, mas também agradeço a Deus porque Deus foi tão bom em minha vida, além de me dar essa segunda chance, essa outra oportunidade também, me deixou lembrar desse sofrimento. Mas segundo ela, e eu acredito nela, nos profissionais que ajudaram a cuidar de mim, que o meu sofrimento foi intenso. Quem acompanhou ali o dia a dia, presenciou que meu sofrimento foi intenso, foi uma coisa assim que eu falava, assim, dava muita tristeza de ver o meu estado. E nesse momento agora, primeiramente, como todo dia, eu agradeço a Deus pela minha vida. Mas também queria deixar o meu agradecimento sincero, de coração, a todos os profissionais de saúde da equipe do CASU, que tiveram um carinho imenso, que nunca deixaram de acreditar na minha recuperação, que me ajudaram. Não quero citar nomes, nem a profissão lá dentro, mas de todo, do médico ao copeiro, todos me trataram, me cuidaram com muito carinho e nunca desistiram de mim, mas não só de mim, como eu também vi eles lutando por outras pessoas. E todos deixam uma mensagem para a população. Toda população que tiver a oportunidade de estar vendo, o que eu posso falar, gente, não subestimem, é perigosa, essa doença é muito agressiva. Igual eu já citei, eu tive 95%, 96% do pulmão tomado. Eu fui desenganado pelos médicos. Deus agiu em minha vida e me trouxe de volta. Mas chegou um momento que para a medicina não tinha nada a fazer. E agora, nesse momento que o país, que o mundo está vivendo, que os casos estão aumentando, assim, de coisa terrível todo dia, o número de óbitos. Gente, quem puder, faça o distanciamento mesmo, toma as medidas necessárias de prevenção, que é a utilização de álcool em gel, quando puder, lava a mão com água e sabão, uso de máscara, gente. Nós precisamos, cada um que tem que ser o seu guarda ali, se policiar, evitar aglomeração. A gente tem sim uma vida para viver, mas a gente tem que saber viver com sabedoria nesse momento. Nós não podemos brincar com essa doença, porque ela é grave, ela mata. Uma das coisas que foi mais difícil para mim viver durante a internação ali, no momento que eu estava lúcido, foi a distância da minha família. Porque quem contrai a doença e está ali internado na enfermaria Covid, na UTI Covid, não pode receber a visita de parentes. E isto, para a pessoa que está ali internado, é muito ruim. Porque a pessoa às vezes queria estar ali, pelo menos receber uma visita de meia hora, de 20 minutos, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, mas não pode, gente.
Então, para você que já está doente ali, recuperando, seja ser privado desse momento com a família é ruim. Então, gente, tome as medidas necessárias para evitar de contrair a doença, para evitar de parar no hospital, porque está superlotado, as equipes médicas estão trabalhando de forma praticamente sem descanso necessário. Eles estão sobrecarregados, mas continuam ali lutando pelas nossas vidas. Gostaria muito de conscientização da população em relação ao isolamento, às medidas de proteção individual, tá? Não desistam do isolamento, não cansem, nos ajudem. O vírus ele não cansou, o vírus ainda existe, entendeu? Existem muitas pessoas, o número de óbitos estão aumentando de forma avassaladora e, por favor, fiquem em casa os que precisam e a luta não é só nossa, a luta é de todos. Bom, eu queria dizer uma frase que eu disse para pessoas que subestimaram ou que não entenderam a dor que eu estava sentindo quando a minha avó se foi, quando meu pai estava em estado grave. Que é, quando a gente via no jornal que lá na China, na Europa, tinham tantos casos, a gente pensava, isso não vai chegar aqui, ou é só mais um número, é só mais 1000 pessoas, é só. Só que quando esse número, ele tem um nome, e que pra mim ele tem o nome de Ruth, que é a minha avó, quando aquele número ele vira um nome, aí eu penso que a gente já começa a repensar, sabe? A gente repensa as atitudes da gente, a gente aprende a dar um pouco mais de valor à vida da gente, às pessoas que estão à nossa volta. E eu queria deixar assim, que não espere esse número virar um nome de alguém da sua família, porque depois que vira e depois que você perde, não tem o que fazer mais. É simplesmente aceitar e pronto. E aprender a conviver com aquela dor ali.